E por que então um anjo se rebelou e tornou-se o diabo e houve uma guerra no céu? O que aconteceu para que isso pudesse acontecer, então, esse grande conflito pudesse acontecer de fato? Acontece que Deus, quando fez os anjos, bem como quando fez o ser humano, Deus deu às suas criações, às suas criaturas, um princípio, uma bênção chamada livre-arbítrio. Então, os anjos têm o livre-arbítrio e nós também temos livre-arbítrio. Ou seja, Deus não nos fez robôs. Deus nos fez livres para pensar, para agir, para decidir, para ir e para vir. Então, nesse caso, o anjo chamado Lúcifer usou erradamente o seu livre-arbítrio. E aí, então, se rebelou contra Deus lá no céu. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Uau! Impressionante, não é? Você viu que a Bíblia revela os pensamentos de Lúcifer. Lúcifer estava sentado num lugar, planejando alguma coisa para agir contra Deus. E a Bíblia diz que Lúcifer pensava assim, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Quanta ousadia, quanta petulância, quanta arrogância, quanto orgulho, quanta vaidade, é ou não é? Ele simplesmente queria ser semelhante a Deus, ou seja, queria ser um Deus. Esse era o sonho de Lúcifer, esse era o plano dele, exaltar o seu trono, exaltação. Ele queria assumir o lugar de Deus, ele queria ser Deus. E claro que isso não foi possível. Então, essa atitude de Lúcifer criou no céu um grande conflito, uma batalha, uma guerra, uma peleja, como diz Apocalipse 12, verso 7. Essa batalha, essa peleja, essa guerra, mencionado aqui em Isaías e mencionado também em Apocalipse, a Bíblia amplia essa explicação no livro de Ezequiel. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Estamos falando de um querubim, estamos falando de alguém que era santo, estamos falando de alguém, como diz a Bíblia, que estava no monte santo de Deus, isto é, ele estava ao lado do trono de Deus. Estamos falando de alguém que andava no meio do brilho das pedras, estamos falando de alguém perfeito. Lúcifer era perfeito. Alguém pergunta assim, quem fez Satanás? Ninguém, ele se tornou Satanás. Agora, Deus fez um anjo perfeito, um querubim maravilhoso, como os anjos todos eram perfeitos. Agora, veja só que o verso 14 mostra que ele era perfeito, em que ele trabalhava a sua função, as suas atividades nos céus. Isso está claro no verso 14. Agora, prepare-se para o verso 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito. Deus faz tudo perfeito. Deus não erra na sua criação. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado. Claro, até o dia que achou-se iniquidade, pecado, rebelião dentro do coração dele. O verso 16 fala assim, na multiplicação do teu comércio, encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio do brilho das pedras. Olha o verso 17, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lancei-te por terra, diante dos reis te pus, para que te contemplem. Então você percebeu que o inimigo, ele se rebelou contra Deus no céu, ele se exaltou, ele se autopromoveu, na verdade, fez uma autopromoção, e ele queria, na verdade, ocupar o lugar de Deus. Então isso causou no céu uma confusão, porque ele começou a mentir. Ele começou a mentir sobre Deus. Ele dizia assim para os anjos, que Deus não era tudo aquilo que falavam, que Deus não era santo coisa nenhuma, que Deus não era amor coisa nenhuma, que Deus não era bom coisa nenhuma, de que Deus era ditador, era intransigente, era um Deus assassino, era um Deus mau. Ele criou uma confusão no céu com respeito a Deus. E você já parou para pensar que hoje muitas pessoas atribuem a Deus os problemas do pecado?
Tem gente que fala assim, se Deus é amor, por que crianças passam fome na África? Se Deus é bom, por que tem pandemia? Se Deus é todo poderoso, por que tem gente morrendo de câncer? Se Deus é tudo isso que vocês falam, por que as famílias sofrem? Se Deus é tudo isso que vocês pregam, onde está Deus quando aparecem as doenças e aparecem os problemas? Você vê que até hoje, aquela acusação do diabo lá no céu, ela continua até hoje. Quantas pessoas criticam a Deus, condenam a Deus pelas tragédias do mundo? Mas a verdade é que as tragédias do mundo, as doenças, as pandemias, os problemas naturais, os problemas que acontecem na nossa vida, são consequências de um ato maligno de Lúcifer. Ele causou o problema, ele criou o pecado, ele estabeleceu o mal, ele é o autor do mal, e ele agora quer jogar a culpa sobre Deus. Que coisa, né? Que coisa, você viu? Ele cria o problema e quer jogar a culpa em Deus, e quer ficar como se fosse ele o bonzinho. O fato é que a rebelião começou no céu, o grande conflito começou no céu. Deus poderia fazer algumas coisas. Deus poderia matar Lúcifer, acabar com a raça dele. Deus poderia fazer assim, olha aqui, Deus poderia fazer assim, pronto, acabou, estava morto. Mas se Deus matasse Lúcifer, então poderia ficar confirmada a acusação falsa que o Lúcifer havia feito. Deu para você entender ou não? Então, se Deus, por exemplo, resolve matar o Lúcifer, os demais anjos poderiam pensar assim, peraí, cuidado, hein? Cuidado, hein? Você viu que Lúcifer falou isso, falou aquilo, e Deus o matou. Então isso poderia criar no céu uma insegurança, um medo, um pavor, um problema maior. O que Deus fez? Deus expulsou Lúcifer, expulsou os anjos que ficaram do lado dele, e Deus deixou que o tempo mostrasse quem era Lúcifer, quem eram os seus seguidores e qual era o caráter de Deus. Deus deixou o tempo passar para que pudesse revelar o caráter do bem e o caráter do mal. Foi isso que Deus fez, entendeu? E o livro do Apocalipse fala sobre isso. Olha só o que diz o livro do Apocalipse. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então Deus expulsou do céu o Lúcifer e com ele os seus anjos. Olha só o que diz aqui, Apocalipse 12, versículo número 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve diante da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. O texto diz que quando Deus expulsou Lúcifer do céu, ele arrastou consigo 1/3 dos anjos dos céus. 1/3. Gente, isso é algo muito assustador. Muito assustador. Significa que de cada 3 anjos, de cada 3, um deles virou demônio. Um deles se rebelou. Então, quando Deus expulsou Lúcifer, expulsou também 1/3 dos anjos que se rebelaram junto com ele. Sabe o que aconteceu? Eles vieram para a terra. E aqui na terra estabeleceram também o grande conflito. E o grande conflito foi estabelecido aqui na terra, quando Deus havia criado Adão e Eva, e o diabo e os anjos maus resolveram então tentar Adão e Eva. E tentaram Adão e Eva caíram nas artimanhas do inimigo.